Você tem que explicar para o seu cliente como que você vai entregar a solução para ele e não necessariamente vender esse combo. Já ouviu falar sobre a curva de consciência? Já ouviu falar sobre a aplicação da curva de consciência na operação de vendas? Ali na apresentação de uma proposta, na parte de convencimento, conversão de vendas. Se você não sabe o que eu estou falando e não sabe como que funciona a curva de vendas ou como ela pode ser aplicada na operação comercial, fica por aí, acompanha um pouco desse vídeo, que hoje, aqui no Giro da Semana, eu quero trazer uma coisa diferente. Eu quero mostrar para vocês um dos meus segredos de como fazer vendas e como converter propostas em projetos. Essa semana eu tive que fazer uma proposta para uma grande operação do ramo de mineração através de um parceiro. E uma das maiores brigas que eu tive com esse parceiro sobre essa proposta era como desenhar uma proposta que de fato encaixasse a necessidade do cliente, aquilo que a gente entendia que ele precisava, ao mesmo tempo que eu respondia aquilo que ele pediu. Porque às vezes o cliente pede uma coisa, mas ele precisa de outra. Nesse caso, a gestora pediu algo, o meu parceiro entendeu uma certa solução necessária, eu entendi outra, depois de algumas discussões, não nada sério, mas para a gente poder chegar em acordo, ele aceitou que eu deveria ir lá conversar com o time operacional. Conversei com o time operacional, entendi o que eles precisavam e agora eu precisava desenhar isso para o gestor, que não tinha aquela visão. E foi aí que, para discutir um pouco mais sobre isso e conseguir convencer o pessoal que aquele era o melhor caminho, eu apresentei a curva de consciência. O que fala a curva de consciência? Você tem dois grandes opostos na hora que você vai fazer uma venda. Tem aquela pessoa que tem mais conhecimento do problema, que ela sabe exatamente do que está falando, ela conhece a operação, ela tem capacidade técnica, ela tem noção da dor que ela tem e do que ela precisa de solução. E do outro lado, você tem a pessoa que não conhece a dor de fato, ela não conhece a necessidade que ela tem, e você precisa criar nele esse desejo. Entre esses dois pontos, a gente constrói aquilo que a gente chama de curva de consciência. Quanto mais a pessoa estiver próximo da ausência de entendimento da dor, da ausência de entendimento da necessidade dela, mais você deve contar a história. Quanto mais a pessoa tiver capacidade, entendimento da dor, entendimento da solução, mais direto você deve ser. Então, o que isso significa no final das contas? Só para traduzir para vocês. Se o cliente não sabe que ele tem uma dor, vou dar um exemplo nesse caso. O cliente queria fazer uma validação do processo de compras dele. É um processo de compras muito estruturado, é uma empresa muito grande, é quase 1 bilhão de compras por ano lá. Mas ele queria fazer uma auditoria para ver se tinha alguma discrepância. Essa era a visão dele. Quando eu fui conversar com o operacional, ele não tinha uma estrutura de dados bem desenhada dentro do time de suprimentos. Então, quando eu comprava uma coisa, ela podia ser cadastrada 2 vezes com nome diferente, o vínculo dos fornecedores poderia ser diferente. Eu não tinha uma ideia de uma strategy source definindo o que são os produtos mais estratégicos e mais complexos que eu deveria investir mais tempo na compra deles, o que são os produtos que são mais recorrentes, mais de baixa complexidade, que eu deveria talvez fazer uma compra transacional. Não tinha uma visão clara dessa. Como não tinha essa visão, para eu poder apresentar a proposta para o gestor, que eu precisava traduzir tudo isso, não adiantava trazer uma proposta técnica falando de strategy source, gestão de processos, gestão de procedimento de compras, reestruturação do processo de registro de compras, análise do sistema para entender a necessidade e a capacidade do sistema de gerar classificações financeiras, se ele nem entendia que ele tinha essa dor. Então o que eu fiz? Comecei contando uma história. Comecei pegando uma operação de compras e mostrando ela do começo até o fim, quais eram as etapas que ela passava dentro da compra do processo dele, como que aquilo impedia algumas auditorias e como era necessário para resolver aquele problema controles mais estruturados. Então vou aumentando a consciência dele ao longo da apresentação, até chegar na solução que ele quis comprar. Então, quando eu falo de uma proposta, gente, vocês têm que entender que a proposta ela não é colocar aquilo que você vai vender, não é a entrega técnica. Uma pessoa não compra uma furadeira, ela compra um quadro na parede. Ela não compra uma camisa de algodão de 180 fios sem costura. Talvez ela compra conforto, ela compra facilidade, ela compra estilo, aquela boa e velha máxima das camisas pretas. Às vezes o cara na Inside não vai comprar uma camisa preta que tem uma tecnologia específica que quebra a bactéria e por isso ela é anti-odor. Não, ele compra o estilo das pessoas que usam aquela camiseta, ele compra a solução de não ter que se preocupar caso ele tenha que se movimentar muito durante o dia, de ter um problema com odores.
Então, assim, entenda que você tem que explicar para o seu cliente como que você vai entregar a solução para ele e não necessariamente vender esse como. E se o seu cliente não tiver uma capacidade técnica avançada sobre aquilo que você está oferecendo, se ele não tem um entendimento da dor, se ele nem sabe que ele tem um problema, corre para a história. Conta mais história para ele e, principalmente, se o seu produto for um produto como o meu, que tem um valor agregado um pouco mais alto, vale a pena você ir lá e conhecer mais da operação dele. Fazer um breve diagnóstico para entender a operação dele e trazer essa história já linkada à operação dele, porque vai criar um senso de pertencimento, ele vai refletir na sua proposta a solução daquela dor que ele está vendo ali tangível. Ele vai ver você como alguém que realmente entende da operação dele. Assim como eu falo de repertório, lembra lá que eu citei do caso do petróleo. Quanto mais o cliente percebe que você entende da operação dele, mais ele vai confiar em entregar a empresa dele, entregar a operação dele nas suas mãos para resolver um problema que talvez nem ele ainda teve capacidade de ver o problema ou de resolver. Se você quer ver mais, se inscreve no nosso canal, conhece o que a gente faz lá, mas não se esqueça, deixa o like aqui e compartilhe esse material com alguém que você acha que possa precisar desse tipo de conhecimento.